Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? É muito bom estar ambientado, né, com o que está acontecendo com nossos irmãos que estão trabalhando no campo. Essa é uma conversa que a gente tem tratado com o nosso irmão André. A nossa intenção é, de uma forma mais frequente, manter a igreja atualizada, não apenas por mensagem, que acaba sendo um pouco frio, né? Mas de uma forma mais calorosa, assim como o irmão fez, apresentar o que de fato os nossos irmãos estão vivendo no campo, para que a gente possa se lembrar e orar por eles, orar por aqueles que estão sendo alvo da pregação dos irmãos. Amém? Que a igreja possa continuar firme, orando e colaborando para que os irmãos continuem desempenhando as suas funções no reino. Amém? Dito isto, peço que os irmãos abram as Bíblias de vocês no Evangelho de João, capítulo 1. Nós faremos a leitura a partir do verso 35. Não por acaso, mas por providência divina, meditaremos sobre o tema O Caminho do Discípulo, conhecer, confessar e testemunhar. Estamos dando continuidade à nossa série de mensagens no Evangelho de João. Esse é o 8º sermão dessa série. E aprove Deus que hoje tratamos desse tema também. Por favor, me acompanhe na leitura. Diz assim: No dia seguinte, João estava ali outra vez com 2 de seus discípulos. E olhando para Jesus, que por ali passava, disse: Este é o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e passaram a seguir Jesus. Voltando-se e vendo que o seguiam, Jesus perguntou-lhes: Que desejais? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde te hospedas? Ele lhes respondeu: Vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde ele se hospedava, e passaram o dia com ele. Era cerca da 10ª hora. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram João falar e seguiram Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse-lhe: Achamos o Messias, que significa Cristo. E o levou a Jesus. Este fixou nele o olhar e disse: Tu és Simão, filho de João. Serás chamado Cefas, que significa Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia e, encontrando Filipe, disse-lhe: Segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael perguntou-lhe: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Vendo Natanael aproximar-se de Jesus, referiu-se a ele dizendo: Este é um verdadeiro israelita, em que não há fingimento. E Natanael perguntou-lhe: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe disse: Crês, porque te disse que te vi debaixo da figueira? Pois verás coisas maiores do que essas. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Esse é o texto que nós trabalhamos no dia de hoje, na noite de hoje. E eu queria convidar você mais uma vez a se unir junto a mim, para podermos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, rogamos a Ti, ó Deus, mais uma vez, que pela Tua graça e pela Tua misericórdia, o Senhor venha e fale aos nossos corações. Que o Senhor abra os nossos olhos para ver, nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. E assim, ó Deus, nós possamos então crer no que iremos ouvir da Tua palavra. E assim, ó Deus, que possa haver vida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele encerra esse capítulo muito especial do Evangelho de João, no capítulo 1. Como disse anteriormente, esse é o 8º sermão no capítulo 1. Né? E temos visto coisas maravilhosas nesse capítulo. O capítulo 1, João, ele apresenta vários testemunhos a respeito de quem é Jesus. E esses testemunhos, eles se encaixam dentro do propósito geral do livro, que é apresentado lá no final do Evangelho, que é para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Todos os milagres registrados no livro, todos os testemunhos apresentados no livro, são para esse mesmo motivo, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Esse é o grande objetivo do Evangelho. Os testemunhos que nós vimos aqui, eles estão aqui para que a gente creia que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E o texto que nós lemos, os versículos que nós lemos, mostram justamente isso. Homens normais, ouvindo falar de Deus, indo investigar quem é Jesus, averiguar se Jesus é realmente quem estão dizendo que ele é. E chegando a conclusões, que nós vamos meditar sobre elas, sobre quem é Jesus. E já no versículo 35 encontramos João. Me acompanha mais uma vez. Perdão. Versículo 35 diz: No dia seguinte, João estava ali outra vez com 2 de seus discípulos, e olhando para Jesus, que por ali passava, disse: Este é o Cordeiro de Deus. Nós já estamos meditando sobre João durante 2 domingos, sobre o testemunho de João Batista. Mas é necessário, mais uma vez, lembrar quem é João. João Batista é descrito ainda no capítulo 1 como um homem enviado por Deus, enviado para testemunhar a respeito da luz que ilumina todos os homens. Ninguém tem dúvida sobre o caráter de João Batista, sobre o fato de que ele era realmente um homem enviado por Deus. A vida dele testemunhava isso, já falamos isso. O ponto é, a vida de João Batista era um testemunho tão poderoso a respeito de Jesus Cristo, que a respeito de Deus, que alguns começaram a achar que Jesus era o Cristo, que Jesus era, que João Batista era o Cristo, que João Batista era o Messias. Foi necessário, e nós vimos isso, que o próprio João Batista dissesse: eu não sou o profeta, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto, uma voz anônima em um lugar sem muita importância, como disse o nosso pastor. Eu sou apenas uma voz, não há importância em mim. A única coisa importante é a mensagem que eu carrego. E a mensagem de João Batista era: preparem um caminho justo, um caminho reto para o Senhor. E essa mensagem João Batista repetiu dia após dia, até o dia em que ele viu Jesus se aproximar. Quando ele viu Jesus se aproximar, nós vimos isso também. Ele disse: é dele que eu falava. Ele é maior do que eu, porque antes de eu existir, ele já existia. Eu batizo com água, mas ele é o que batiza com o Espírito. Eu ouvi a voz de Deus, Deus me enviou e eu ouvi Deus falar. E além disso, eu vi o Espírito de Deus descer como pomba e repousar sobre ele. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. É ele quem batiza com o Espírito. Esse foi o testemunho de João Batista. Ele disse isso num dia. E no dia seguinte, como diz o nosso texto, mais uma vez, quando ele viu Jesus passar, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus. Pergunta é, como é que a gente sabe se João Batista foi bem sucedido ou não na sua missão? A resposta está aqui. Os 2 discípulos de João Batista deixaram de seguir João Batista e passaram a seguir Jesus. É assim que a gente sabe que ele cumpriu a sua missão. Os 2 discípulos deixarem João
não significa uma perda, significa, pelo contrário, que ele cumpriu bem a sua missão. Ele apontou aquele que verdadeiramente deveria ser seguido. E pela graça de Deus, aqueles homens foram e seguiram a Jesus. Ele cumpriu a sua missão. Mas não fique muito animado. Quando o texto diz que esses dois homens seguiram a Jesus, ainda não estamos falando aqui que eles estavam crendo que Jesus é o Messias. Não significa que eles abandonaram definitivamente João e agora criam em Jesus de fato. Não significa isso. Significa simplesmente que eles foram para investigar. Eles foram para ver, para tentar encontrar evidências e saber se Jesus realmente é o Cordeiro de Deus. É por isso que eles foram. Para sanar as dúvidas. Agora, de forma impressionante, veja o que acontece em seguida. E olhando para Jesus, versículo 37. Os dois discípulos ouviram-no dizer isso e passaram a seguir Jesus. Voltando-se e vendo que o seguiam, Jesus perguntou: que desejais? Eles responderam: Rabi, onde te hospedas? Onde te hospedas? Irmãos, naturalmente, eles queriam saber muito mais do que o lugar aonde Jesus dormia. Né? Esse tipo de pergunta aqui expressa, na verdade, o desejo de saber aonde encontrar Jesus. É como se a gente perguntasse: qual é o seu endereço? Aonde eu posso te encontrar? E, obviamente, eles desejavam ter acesso a Jesus para quê? Como eu já disse antes, para investigar, para saber se Jesus é realmente o Cordeiro de Deus. Agora vejam, a resposta de Jesus é significativa. Jesus olha para eles e diz simplesmente: venham e verão. Venham e vocês verão. Vocês querem saber aonde eu durmo? Venham e vocês verão. Vocês querem saber quem eu sou? Venham e vocês verão. A resposta de Jesus, irmãos, é muito mais do que uma permissão para ser seguido. Vem e vê é o convite de Jesus para que eles pudessem, de fato, estar juntos, ter comunhão, se relacionar com Ele e conhecer Ele. E então sanar as suas dúvidas. Vem e vê é o convite amoroso e generoso de Jesus para todos aqueles que se aproximam com um coração sincero e realmente querem saber quem Ele é. Vem e vê é o indicativo de Jesus de que a porta está aberta. É a promessa de que todos aqueles que verdadeiramente o buscam, o encontrarão. Quando Jesus diz, vem e vê, Ele está dizendo a todos aqueles que ainda possuem algum tipo de dúvida na mente e no coração, que Ele está disponível para ser encontrado. Essa é uma maravilhosa notícia para todos nós. Venham e vejam. Só diz isso quem tem certeza de quem de fato é. Jesus não usou nenhum argumento. Venham, fiquem comigo e vocês me encontrarão. Basicamente é isso que Jesus está dizendo. Me permitam fazer um esclarecimento. Dúvida não é a mesma coisa que ceticismo. Dúvida não é a mesma coisa que incredulidade. Incredulidade é a decisão deliberada de não crer em Deus. Ceticismo é a decisão deliberada de querer duvidar de tudo. Mas a dúvida é algo que a gente está sujeito. A dúvida é algo que faz parte da nossa fragilidade humana. É natural que, pela primeira vez, ao ouvirem falar de Jesus, eles tivessem dúvida. Mas vejam uma coisa, a dúvida não afastou eles de Jesus. Pelo contrário,
a dúvida levou eles a investigarem Jesus. Há um livro de Francis Schaeffer chamado Como Lidar com a Dúvida sobre Deus e sobre você mesmo. E ele vai tratar justamente sobre isso. No livro há uma citação do Dr. Ravi Zacarias, e ele diz assim: a dúvida é parte da nossa fragilidade como seres humanos. Somos criaturas limitadas no poder, no conhecimento e também na perspectiva. Não vemos como deveríamos ver e muitas vezes duvidamos do que vemos. Infelizmente estamos sujeitos a isso. Mas, como diz também Francis Schaeffer, a dúvida é um convite para crescer na fé e no entendimento. E não algo que deva nos levar ao pânico ou à preocupação. Precisamos aprender a captar e valorizar o lado mais ensolarado da dúvida. A dúvida deve ser encarada por nós como uma oportunidade de crescimento. Se há dúvida, faça como eles fizeram. Se aproxime, busque, investiga. Como Jesus disse antes, ele nos diz hoje: venham e vejam. E de fato, eles foram e viram. Algumas horas com Jesus foi suficiente para que eles voltassem com o veredito. Eles foram e voltaram dizendo: achamos o Messias. Achamos o Messias. É importante a gente perceber isso. Primeiro, eles estavam ouvindo João Batista testemunhar. Eles ouviram, tiveram dúvidas, foram investigar, e ao investigar se relacionaram com Jesus, e ao se relacionar conheceram Jesus e constataram que Jesus é o Messias. Mas agora, eles não apenas estão confessando quem Jesus é, mas estão também testemunhando quem Jesus é. Me acompanhe. Versículo 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido o que João dissera. Vou esclarecer isso aqui. André é um discípulo. O outro, muito provavelmente, é o evangelista João. Ele não se identifica ao longo da carta. Mas tudo indica que aqui o outro discípulo é justamente o autor do evangelho, o evangelista João. Então, André, irmão de Pedro, era um dos dois que tinha ouvido o que João Batista dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias. Como disse antes, agora eles não estão apenas confessando. Vejam, eles estão testemunhando para outros que ainda não ouviram quem é Jesus Cristo. Eles estão dizendo: ele é o Messias, ele é o Cristo. Então eles levaram Simão para conhecer Jesus. O versículo 42 diz assim: e o levou Jesus, Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas. Somente isso. Como é que foi esse encontro? Eles levaram Simão para conhecer Jesus. Mas o que o texto nos diz é que antes de Simão ser apresentado a Jesus, Jesus já o conhecia. O que o texto mostra para a gente, irmãos, ainda de uma forma muito sutil, é que Jesus não precisa ser apresentado às pessoas, porque ele já conhece as pessoas. Uma outra forma de dizer que Jesus está reivindicando aqui, está testemunhando que ele possui um atributo que é exclusivo de Deus. Jesus é onisciente. Ele conhece as pessoas. Simão chegou para conhecer Jesus e Jesus disse: você é Simão. E não apenas isso, você será Pedro. O apóstolo Pedro. Jesus pode afirmar isso, irmãos, por dois motivos. Não apenas porque conhece o passado, o presente e o futuro, mas também porque Jesus é o agente da transformação. E o encontro de Jesus é correr o risco de conhecê-lo e de ser transformado por ele no caminho. Vejam que lá atrás, João Batista olhou para Jesus e disse:
Este é o que batiza com Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é o que no Evangelho de João? Ele é aquele que faz no homem um novo nascimento, nascer do alto. Ele é aquele que transforma o homem em uma nova criatura. E, de fato, à medida que Simão fosse conhecendo e se relacionando com Jesus, ele seria transformado em um novo homem. Um homem que faria uma das confissões mais belas a respeito de Jesus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É isso que pode resultar um encontro com Jesus. Uma vida transformada, um propósito transformado em algo muito mais excelente do que uma vida que a gente poderia levar sem ele. As duas testemunhas levaram Simão para conhecer Jesus, mas Cristo já os conhecia. O texto continua a partir do versículo 43. E diz: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. E acaba aqui. Outro encontro bastante sucinto relatado por João. Jesus decidiu ir para a Galiléia. Encontrou Filipe. E ao encontrar Filipe, disse: siga-me. E acabou. É isso que a gente sabe sobre o encontro. Aí a gente pergunta: por que somente essas informações? Talvez para que a gente não se perca olhando as muitas árvores do bosque. E a gente olhe para aquilo que realmente precisa ser visto. Em primeiro lugar, foi Jesus quem decidiu ir para a Galiléia. E também foi Jesus quem encontrou Filipe. Eu acho que essa palavrinha encontrou aqui nos diz algo muito interessante a respeito de Jesus. Encontrar aqui, irmãos, no verbo grego é heuro. A mesma palavrinha que a gente poderia, que foi traduzida, por exemplo, que dá origem à palavra eureka, né? Quando o cientista ele descobre, ele encontra aquilo que ele estava procurando, fala eureka. Vem dessa palavra euro, encontrar, euro. E o ponto é, o texto diz que Jesus encontrou. O que significa para mim que Jesus estava em busca de Filipe. Essa palavra, irmãos, é a mesma palavra que é usada lá no Evangelho, lá em Lucas, quando fala do pastor que estava em busca da sua ovelha e ele encontrou a ovelha que estava perdida. É a mesma palavra também usada para a mulher que estava em busca de uma dracma perdida e ela encontrou a dracma perdida. Mas também é a mesma palavra usada pelo pai do filho pródigo. Quando o filho pródigo, que tinha abandonado a casa, ele retorna, o pai não diz que ele voltou. O pai diz que o meu filho que estava morto está vivo. O que estava perdido foi encontrado. É exatamente as mesmas palavras. Quando eu vejo, então, o texto dizer simplesmente que Jesus decidiu ir e que Jesus encontrou Filipe, o que eu entendo com isso é que Jesus estava em busca de uma ovelha perdida. Me parece que Jesus já estava agindo como o bom pastor que sai em busca das suas ovelhas. É informação demais em apenas uma frase. Acho que realmente não precisava ser dito mais nada sobre isso. Jesus encontrou Filipe. Tenho certeza que Filipe ficou muito grato por isso. Ele foi encontrado. O impressionante é que no versículo seguinte é justamente Filipe quem vai dar o testemunho de Jesus. Olha o que diz o texto. Versículo 44. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também
escreveram. Irmãos, a declaração de Filipe aqui mostra, em primeiro lugar, que Filipe passou tempo o suficiente com Jesus para comprovar que tudo aquilo que Moisés havia escrito no Antigo Testamento, tudo aquilo que os profetas anunciaram a respeito do Messias que viria, Jesus se enquadrava em todos os requisitos. Alguns momentos com Jesus, ele pôde constatar que as Escrituras dão testemunho a respeito de Jesus, de que ele é realmente quem diz que é. Ele é realmente o Messias prometido, o ungido de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está testemunhando também, assim como os outros testemunharam antes dele. Ele ouviu falar de Jesus, teve um encontro com Jesus e, mais uma vez, veja um caminho do discípulo. Agora ele está testemunhando quem é Jesus. Ele é aquele que foi prometido nas Escrituras, desde o Éden até João Batista. Ele é aquele que a gente estava esperando. Agora, vejam que interessante. A surpresa, talvez nem tanto para Filipe, é que ele se deparou com outro homem que também conhecia as Escrituras. Natanael, ao que tudo indica, era um profundo conhecedor das Escrituras. O versículo seguinte diz que Natanael, ao ouvir esse testemunho, ao ouvir que eles encontraram o Messias, ele dá uma resposta um tanto mal criada, né? Ele fala: perguntou Natanael, versículo 46, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? É uma pergunta, uma resposta um tanto debochada, um tanto mal criada, né? Como a gente costuma dizer. Mas eu queria destacar aqui um outro ponto. É também uma resposta de alguém que tem algum conhecimento das Escrituras, ou pelo menos alguém que acha que conhece profundamente as Escrituras. Por quê? Porque a pergunta de Natanael faz todo sentido. A cidade de Nazaré era uma cidade insignificante na época em que Jesus estava ali. Mas ela sequer é mencionada no Antigo Testamento. A cidade de Nazaré não aparece no Antigo Testamento. Agora, a cidade de onde viria o Messias aparece. E não é Nazaré, é Belém. Então a pergunta de Natanael faz todo sentido. De Nazaré poderia ser qualquer cidade, mas justamente Nazaré é uma cidade que não tem valor nem hoje, muito menos no passado. Faz sentido. E nós sabemos que, de acordo com as Escrituras, para que se cumprisse as Escrituras, Jesus nasceu em Belém, cumpriu a profecia. Mas também, para que se cumprisse as Escrituras, Jesus foi desprezado, até mesmo pela cidade em que ele cresceu. Ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, mas ficou conhecido justamente não por onde ele nasceu, mas por onde foi criado. E por isso também foi desprezado. Até por isso. Jesus cumpre as Escrituras das duas formas. Ele cumpre aonde nasce e cumpre sendo desprezado por onde foi criado. Agora, sabe o que é interessante? Filipe não se preocupa em defender. Filipe não se preocupa em apresentar esses argumentos que eu apresentei para vocês. Ele não se preocupa. Sabe qual é a resposta? Ele simplesmente diz: vem e vê. Vem e vê. É a mesma resposta que Jesus deu anteriormente. Vem e vê, Natanael. E o texto continua e mostra que Natanael também foi para ver Jesus. Sabe qual é a surpresa? É que antes dele ver Natanael, antes de Natanael ver Jesus, Jesus já tinha visto Natanael. Me acompanha no texto. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira antes de Filipe o chamar. Como eu disse antes,
Natanael foi ver Jesus, mas para a surpresa de todos, quem ver primeiramente é Jesus. Agora eu te pergunto, o que será que o texto quer nos mostrar com isso? O texto nos mostra, irmãos, mais uma vez, um forte indício de quem é Jesus. O que o texto destaca para a gente é outro atributo exclusivamente divino. Jesus não apenas é onisciente, ele também é onipresente. Ele viu Natanael quando Natanael ainda estava em outro lugar. E isso foi tão forte para Natanael que logo em seguida ele diz: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E assim termina os testemunhos no capítulo 1. Vejam o ciclo. Todos eles ouviram falar de Jesus, todos eles foram investigar quem era Jesus, e à medida que investigaram, conheceram Jesus. A confissão de Natanael ao dizer que Jesus é o Filho de Deus, ou Rei de Israel, esses dois termos, Filho de Deus e Rei de Israel, são dois termos equivalentes a dizer que Jesus é o Messias. Todos eles foram investigar, todos eles foram e viram, todos eles passaram a confessar e a testemunhar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cordeiro de Deus, que Jesus é a verdadeira luz que ilumina os homens. Todos eles. Mas João não poderia terminar o capítulo 1 sem apresentar também o testemunho do próprio Cristo. É assim que ele termina. Versículo 50. Jesus disse: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: Digo-lhes a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E aqui está a confissão de Cristo a respeito de quem ele é. Filho do Homem também é uma expressão usada lá em Daniel para se referir ao Messias. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês estão certos. Eu sou o Cristo. Eu sou o Messias. Ainda que eles não tivessem compreendido tudo o que isso significa naquele momento, Jesus estava testificando: vocês estão certos. De fato, vocês verão os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Agora, o que isso significa? Para a gente entender o que Jesus está dizendo, a gente precisa juntar essa declaração com a primeira declaração que Jesus fez a respeito de Natanael. Vocês lembram? Eis aí um verdadeiro israelita. Quando a gente junta as duas declarações de Jesus para Natanael, e a gente lembra de um relato que nós estudamos aqui lá no Gênesis, as coisas começam a ficar mais claras. Vimos no Gênesis que um dia Jacó teve uma visão. Qual era a visão? Ele viu uma escada, e por essa escada os anjos de Deus subiam e desciam. Alguns capítulos depois, o que acontece com Jacó? Jacó é transformado de Jacó, que é enganador, e passa a se chamar Israel. Em outras palavras, se o texto do Gênesis mostra uma escada como ligação entre a terra e o reino dos céus, o que Jesus está dizendo aqui é que ele é essa ligação entre os homens, entre a terra e o reino dos céus. O que Jesus está dizendo é o que ele vai falar abertamente depois. Eu sou o caminho. Aqui está a confissão de Jesus Cristo. Eu sou o caminho. E quem é o verdadeiro Israel, irmãos? O verdadeiro Israel é aquele que, assim como Natanael, olha para Jesus e diz: Ele é o Messias. Ele é o Cordeiro de Deus. Por ele, os anjos de Deus sobem e descem. Mas por ele também, nós iremos à presença de Deus. Esse é o testemunho de Jesus a respeito de si mesmo. Eu sou o caminho. Eu sou o Cristo. Para finalizar, irmãos, eu queria fazer algumas breves reflexões, apenas 3,
sobre o texto que nós meditamos. O tema, como eu disse antes, é o caminho do discípulo. Conhecer, confessar, testemunhar. O caminho do discípulo começa, em primeiro lugar, por reconhecer que o caminho é conhecer Jesus. O caminho do discípulo começa por conhecer Jesus. Como eu disse aqui várias e várias vezes, todos os discípulos ouviram falar de Jesus. Todos os discípulos foram investigar para saber se Jesus era realmente quem ele dizia que era. Todos os discípulos chegaram com dúvidas, mas todos eles, ao se relacionar com Jesus, comprovaram que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Messias. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E dizer isso significa dizer que Jesus é a providência de Deus para nos levar até Ele. É através de Jesus Cristo que os nossos pecados são expiados. E é através do sacrifício dele que podemos nos apresentar diante de Deus sem sermos condenados. Porque os nossos pecados, através dele, foram perdoados. O caminho do discípulo começa por aqui. Conhecer a Jesus Cristo e confessar que ele é, sim, o caminho que nos leva a Deus, nosso Pai. Aceitar esse testemunho é a decisão mais importante das nossas vidas. Se você ainda não está convicto, se você ainda não tem certeza, se você ainda não se aproximou de Jesus Cristo para investigar quem Ele é, a resposta de Jesus é a mesma. Venha e veja. Venha e veja. A porta está aberta e certamente todos aqueles que o buscam o encontrarão. Então, se há alguém aqui que ainda não encontrou Cristo, não encontrou em Jesus o Messias, o Cordeiro de Deus, não deixe para amanhã. A mensagem do Evangelho é uma mensagem urgente. Você precisa tomar uma decisão a respeito de Jesus. Ou ele é quem diz que é, ou ele não é. Mas como nós já vimos aqui, qualquer uma da decisão que você tomar, ela tem implicações, e implicações eternas. Se Jesus é a luz que ilumina todos os homens, rejeitar a luz significa viver agora e na eternidade sobre as trevas. Se Jesus é o caminho, então rejeitar o caminho significa viver a eternidade perdido. Se Jesus é a salvação, se nele encontramos o perdão dos nossos pecados, se ele é o caminho para a nossa santificação, o que significa então rejeitá-lo? Mas há uma esperança para você, pois todo aquele que crê em Jesus e confessa é feito filho de Deus. É transportado de um reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. E certamente Jesus é um caminho seguro para a salvação. Mas se você ainda tem dúvidas, venha e veja, investigue e você certamente verá. Mas, por outro lado, se você já encontrou Jesus, então o nosso apelo não é para que você venha e veja. Nosso apelo é para que você vá e testemunhe. Vá e testemunhe com os nossos irmãos, com a nossa missionária, com Gláucia, com o nosso irmão Rodrigo. Vá e testemunhe como esses homens das Escrituras fizeram e tantos outros estão fazendo ainda hoje. Porque existe um mundo aí fora que precisa ouvir essa poderosa mensagem, esse poderoso evangelho. Existe um mundo que precisa encontrar a Cristo de fato. E o que é interessante, irmãos, é que todos os discípulos, todos os verdadeiros discípulos de Jesus, eles não apenas confessaram Jesus, mas se tornaram testemunhas de Jesus. Essa é uma responsabilidade da qual o verdadeiro discípulo não pode se esquivar. Agora, sabe o que é interessante? A famosa ordem de Jesus, o famoso ide,
não está aqui no início da caminhada, está lá no final. Mas já aqui no início, de forma voluntária, porque tiveram um verdadeiro encontro com Cristo, esses homens estão fazendo algo que não lhes foi mandado ainda. Mas estão fazendo por quê? Porque tiveram um verdadeiro encontro com Cristo. E agora a boca deles está declarando algo que eles não conseguem mais conter. Ou seja, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. Vá e testemunhar. Testemunhar é mais do que uma obrigação, é a expressão pública do prazer e da satisfação de encontrar o brilho da glória de Deus na face de Cristo. Testemunhar é a expressão verbal da plena satisfação dos anseios da nossa alma. Estávamos perdidos e o encontramos. E agora não conseguimos mais nos conter e deixar de falar dele, que é a nossa luz, a nossa salvação. Vai testemunho, irmão. Agora, para finalizar, queria apenas lembrar, é necessário lembrar, que testemunhar é simplesmente apontar aquele que verdadeiramente deve ser seguido. É apontar. Existe um fenômeno no nosso tempo que é a busca pela fama, a busca pela glória, ou, em outros termos, a busca por seguidores. Isso não é algo exclusivo lá de fora, mas, infelizmente, cada vez mais comum dentro da igreja. Até mesmo pastores buscando seguidores e seguidores e seguidores. Mas veja um exemplo de João Batista. Esse é o exemplo que a gente tem que seguir. Você deve ir e deve testemunhar, mas deve se lembrar quem você é e quem você não é. Jesus é aquele que deve ser seguido. Nós somos apenas um mensageiro. Nós somos apenas aqueles que apontam aquele que verdadeiramente é digno de ser seguido. Vai e não se esqueça que todos nós somos apenas uma voz clamando no deserto. Não se esqueça disso. Você será bem-sucedido se as pessoas não te seguirem, mas seguirem a Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, diante de nós, ó Deus, mais uma vez a Sua palavra, viva e eficaz, que pela Tua graça chegou até nós e pela Tua graça trabalha em nossos corações. Ó Deus, como esses homens, ó Deus, nós que Te conhecemos, ó Deus, nos sentimos então motivados a anunciar aquele que um dia nos resgatou do império das trevas. Ó Deus, que cada um dos meus irmãos, Deus, sinta-se motivado pelo testemunho desses homens, mas principalmente por quem Cristo é, a sair e a proclamar aquele que é a nossa salvação. Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Ó Deus, que possamos estar convictos, ó Deus, firmes nessa rocha e prontos, ó Deus, para dar testemunho a todo aquele que vier nos perguntar. E, ó Deus, quando faltarem os argumentos, que possamos simplesmente dizer: venham e vocês verão. Venham e se relacionem com Ele, venham e ouçam a Sua palavra, e vocês terão a convicção de que Jesus é o Filho de Deus. Ó Deus, que nós possamos ter ousadia na pregação do Teu Evangelho, coragem e urgência, ó Deus, pois não sabemos nem o dia e nem a hora, mas certamente o Senhor vem. Que possamos, ó Deus, ainda no tempo que nos resta, levar a Sua palavra, palavra de vida, palavra de salvação, para aqueles que ainda não Te conhecem. E que eles, ó Deus, assim como todos os outros discípulos, possam ser achados por Ti. Que eles possam investigar, sim, mas eles possam, ó Deus, na dúvida, se relacionar contigo, na dúvida ainda, ó Deus, Te conhecer, e finalmente, ó Deus, ter a certeza de que não há outro caminho além do Senhor. Ó Deus, rogamos nesse momento por todos os pastores, missionários, seminaristas, diáconos, presbíteros. Ó Deus, por cada cristão, ó Deus, espalhado por esse mundo. Pois cada cristão, ó Deus, é um embaixador do Teu reino.
Que cada cristão, ó Deus, fale com ousadia, sabendo que está representando o reino dos céus, representando a Deus, e que eles possam anunciar, ó Deus, o verdadeiro Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Deus, pela Tua salvação. Que os meus irmãos, juntamente comigo, Deus, possam se alegrar e motivados, ó Deus, testemunhar a esse mundo que ainda precisa ouvir a Tua voz. Assim, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém.